São 8 horas da noite de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada, ou não. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Andresa Baroni e esse é o canal Surtando em Causa Própria. Eu agradeço muito a todos que tomarem um tempinho do seu dia para me assistir por aqui. Nós usamos softwares o tempo todo. Inclusive, esse vídeo só pode ter sido gravado, editado e postado por causa de softwares. E você só pode estar me assistindo aqui agora por causa deles. São eles que movem e garantem o funcionamento de todos os computadores e eletrônicos que nós temos. E é impossível a gente viver no mundo em que a gente vive hoje sem o auxílio dos softwares. Eles são parte mais do que essencial do nosso dia a dia e da nossa realidade. Mas você sabia que esses softwares são protegidos pelo direito? Sabe como se dá essa proteção e a quem pertencem os softwares que você eventualmente já criou ou ainda vai criar? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas, antes da gente começar, eu já vou pedir para vocês deixarem o like agora no comecinho do vídeo, que é super importante para mim. Vou pedir também que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações, porque não custa nada e me ajuda muito. E também assim, vocês garantem que não vão perder nenhum vídeo. E principalmente, comentem e compartilhem esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem para que esse canal possa crescer. Bora lá? Os softwares hoje são uma coisa mas tão comum no nosso dia a dia que é difícil encontrar alguém que não saiba o que eles são ou para que eles servem. Mas, como eu me propus a fazer esse vídeo, eu acho que é justo eu começar falando sobre a definição legal de softwares. Quer dizer, a definição que a lei brasileira traz pra gente. Sim, gente, o Brasil tem uma lei específica sobre softwares, que é a Lei número 9.609 de 1998. Meio velha? Sim. Precisa de umas atualizações? Também, mas é o que a gente tem e é com ela que a gente precisa trabalhar. E bom, na lei, o software é chamado de programa de computador e ele é definido como um conjunto organizado de instruções contidos em um suporte físico, como um computador, por exemplo, para fazê-lo funcionar de um determinado modo e para um determinado fim. E esse programa de computador no Brasil e também na maioria dos países do mundo é protegido pelos direitos autorais, aqueles mesmos direitos que protegem obras de arte, de literatura e obras científicas. Só que, diferente dessas e de outras obras, o software tem um aspecto híbrido e isso a gente pode perceber pela própria definição legal dele. Por um lado, ele é um conjunto de instruções, é o que a gente pode chamar de aspecto literário do software. E esse aspecto está presente no código-fonte, que são basicamente as instruções que ele passa para a máquina na qual ele está inserido e sobre o qual recai de fato a proteção legal. E, por outro lado, o software tem uma funcionalidade, que é a capacidade que ele tem de fazer uma máquina funcionar. Por exemplo, a câmera do seu celular é um software que permite a captura de imagens paradas ou em movimento. O Word é um software que permite que você edite documentos, etc. Ou seja, mesmo que ele seja considerado uma obra protegida por direitos autorais, ele é uma obra diferenciada, vamos dizer assim, por causa dessa funcionalidade dele. Outra diferença que o software tem dos outros tipos de obra é que, em relação à proteção em si, conferida pela lei, as obras de direitos autorais normais têm sobre ela dois tipos de direito: os direitos patrimoniais e os direitos morais. O primeiro grupo de direitos patrimoniais são basicamente direitos de explorar economicamente a obra, ou seja, são direitos que te permitem ganhar dinheiro em cima daquilo que você criou. Dentre esses direitos estão o de reproduzir total ou parcialmente a obra, editá-la, adaptá-la, traduzi-la, distribuí-la por qualquer meio, como TV, rádio, streaming, etc. Esses direitos patrimoniais podem ser transferidos para outras pessoas por meio de cessão, que é basicamente a venda dos direitos sobre a obra, ou por meio de licença, mediante o pagamento de royalties. Já os direitos morais, eles são ligados diretamente à pessoa do autor da obra e, diferente dos direitos patrimoniais, eles não podem ser transferidos para outras pessoas e nem renunciados pelo autor. Quer dizer, o autor não pode deixar de ter esses direitos nem que ele queira. Dentre esses direitos estão o de manter a obra inédita, quer dizer, de não divulgar a obra para ninguém, de não ter a sua obra modificada sem a sua autorização e o direito de ter o seu nome indicado como sendo o autor da obra.
É por isso que cada vez que você usa um trecho de um livro ou de um artigo para escrever um texto, ou usa uma foto tirada por uma outra pessoa, você precisa colocar o nome do autor. E é também por causa dos direitos morais que você não pode sair por aí rabiscando o quadro alheio sem autorização. Carlinhos Maia. Enfim, acontece que, para o software, existe uma pegadinha. O autor dele, quer dizer, a pessoa que cria o software, não tem sobre ele esses direitos de cunho moral, só os direitos patrimoniais. O único direito moral que o autor do software tem, segundo a lei, é de poder ser reconhecido como autor e se opor a modificações não autorizadas, caso essas modificações signifiquem uma deformação, mutilação ou outra alteração do software que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação. Por exemplo, a pessoa faz um software infantil e algum engraçadinho sem noção começa a colocar no software conteúdo adulto, se é que vocês me entendem. E aí, vocês me perguntam, todo e qualquer software pode ser protegido? Não necessariamente. Para que seja conferida a proteção legal, o software precisa cumprir alguns requisitos básicos. O primeiro é a sua funcionalidade utilitária, ou seja, a sua capacidade de fazer uma determinada máquina realizar uma função específica. Esse requisito está na própria definição do que é software. Se ele não fizer nenhuma máquina funcionar, ele não é um software segundo a lei e, por causa disso, não existe para ele uma proteção legal. O segundo requisito é a originalidade. O que isso significa? O código-fonte do software tem que ser diferente de outros já existentes na época em que ele foi criado. Caso contrário, a gente tem uma cópia que, dependendo do caso, pode até ser considerada violação de direitos autorais de outras pessoas, como se fosse plágio. E assim, como a gente sabe que muito do código-fonte de um software vem dos códigos-fontes de outros softwares, o seu programa de computador não precisa ser inteiramente original, até porque isso é muito difícil. O que tem que ser original é o trecho do código-fonte que diferencia o seu software dos demais, que tornem ele único e identificável no meio de todos os outros programas de computador que a gente tem por aí. Por fim, o terceiro e último requisito se refere à descrição do software. Essa descrição tem que ser feita de forma suficientemente clara para individualizar o seu programa de computador. Cumpridos todos esses requisitos, o software vai poder ser protegido e essa proteção dura pelo prazo de nada mais, nada menos do que 50 anos, contados do dia do 1º de janeiro do ano seguinte da publicação ou, na falta dela, da criação do software. Gente, é um prazo muito, mas muito longo para um software. Esse é o tipo de coisa que muda direto, que está sempre sendo atualizado, às vezes até diariamente. Posso estar muito enganada, mas dificilmente um software que a gente usa hoje ainda vai estar em uso daqui a 50 anos. E se estiver, o código-fonte dele vai estar tão diferente que provavelmente nem vai dar para dizer que é o mesmo software. Mas enfim, melhor ser muito do que não ser nada, né? É isso. E aí vem outra pergunta. Para que um software seja protegido, ele precisa ser registrado? E a resposta é não. Assim como acontece com todas as demais obras protegidas por direito autoral, a proteção do software se dá independentemente de registro. Mas isso não significa que o registro não possa ser feito. Ele pode e é até importante que ele seja feito de fato por 2 motivos. O primeiro é que com o registro você vai ter uma prova de que você é mesmo autor do programa. E o segundo é que você vai conseguir comprovar mais facilmente que você criou o seu software primeiro, caso alguém diga que você está copiando o software alheio. Então, o registro serve não para proteger o software em si, mas para proteger o autor e ou o titular dos direitos sobre o software. E aqui nós temos 2 questões. A primeira delas é: como assim autor e ou titular dos direitos sobre o software? Eles não são a mesma pessoa? Depende. Se o autor criou o software sozinho porque ele quis, ele vai ser sim o titular dos direitos sobre o software. E aqui, quando a gente fala de direitos, a gente está falando dos direitos patrimoniais, de exploração econômica do programa de computador. Lembrando que o mesmo software pode ter vários autores e normalmente tem. Nesse caso, todos eles vão ser donos do software. Mas se o autor ou os autores tiverem sido contratados para criar esse software, seja por meio de contrato trabalhista ou de prestação de serviço, aí o titular, a pessoa que vai poder explorar economicamente esse programa, vai ser o empregador ou o contratante, ou seja, a pessoa que pagou para que esse software fosse criado. O segundo ponto é:
Onde fazer o registro? No INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que a gente já falou aqui nesse canal várias vezes, que é o mesmo lugar responsável pelo registro de marcas e pela concessão de patentes. Basta que você informe para o INPI os dados do autor ou dos autores e do titular ou titulares e as informações sobre o software que ele concede o registro para você. O procedimento é relativamente simples e é bem rápido, e se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo específico sobre como ele funciona na prática, como a gente fez no caso dos registros de marca, cujo vídeo eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Agora, o que eu quero saber é a opinião de vocês sobre esse assunto. Vocês já sabiam como era feita a proteção ao software? Já criaram algum software? Tem ainda algum direito sobre ele? Me contem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também não esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. E principalmente, compartilharem esse vídeo com outras pessoas para que o nosso canal possa crescer. Nos vemos semana que vem. Tchau!